Sou Plínio Tsai e venho aqui nesse episódio como alguém absolutamente atônito com tudo isso que a gente está vendo em relação a aquilo que está acontecendo na faixa de Gaza. Alguns sinais de melhora, aparentemente, mas nem tanto assim, né? E como eu tinha prometido para vocês, trazer a fala do senador Bernie Sanders, que novamente vem à tona para denunciar aquilo que está acontecendo, na sua perspectiva, claro, na faixa de Gaza, né? Eu vou deixar aqui reproduzindo, enquanto eu vou trazendo para vocês aqui aquilo que é de mais importante ligado à faixa de Gaza, né? Quais os argumentos que ele apresentou da outra vez, né? Foi publicado pela Hindustan Times, né? Uma fala dele em abril. As imagens são muito semelhantes a essa, né? Então ele traz o seguinte, né? Que Hamas, em 7 de outubro de 2023, fez um ataque contra Israel e houve a morte de 1.200 pessoas, né, de Israel, com 250 reféns, né? E que houve uma resposta de Israel, todo mundo acompanhou, eu acompanhei, e essa resposta pelos especialistas em direito internacional foi considerada legítima, mas muito desproporcional. Então, depois seguiram denúncias de que Israel estava atacando a população civil, não apenas o Hamas, né? E aí começou a escalonar a quantidade de mortos, até que chegou num nível alarmante. Em abril era 50 mil palestinos mortos, 113 mil feridos, mais ou menos aí, cerca de 15 mil crianças mortas, 17 mil órfãos, né, 92% das moradias destruídas, 2/3 da infraestrutura toda da faixa de Gaza colapsada, 60% dos mortos e feridos são, em abril eram, né? Em abril, agora está um pouco mais, mulheres, crianças e idosos, né? Então, a ideia, né, que o senador Bernie Sanders estava colocando era que Israel transformou Gaza em uma zona inabitável, o que ultrapassa qualquer justificativa de autodefesa. Percebe aí o ponto? O ponto mais problemático aqui há uma justificativa de autodefesa? No começo havia. Depois começou a escalonar, ficou desproporcional, até que chegou uma hora que fala assim, pô, mas a autodefesa do Estado de Israel já não é mais justificável, né? Por quê? Porque é só olhar 92% das moradias destruídas no local. A ideia é qual, afinal de contas, né? E aí depois continua o problema, né? Nós temos aí um colapso do sistema de saúde, né? Daí começa, né, um escalonamento, falta de eletricidade, falta de água, falta de anestesia, falta de suprimentos, né? Aí depois nós temos cirurgias em crianças com ferimentos de bala na cabeça, crianças, né? Tudo bem que a gente pode pensar assim, não, mas eram crianças que eram pequenos espiões do Hamas, mas não justifica, entende? Porque não dá para saber isso. Então começa aí o escalonamento da coisa, né? 2.000 escolas e 2.000 escolas, o que conta também universidades, destruídas, né? Com colapso absoluto já do sistema educacional. Claro, quem é que vai mandar a criança para a escola numa situação dessa, né? E aí nós tivemos um problema de eletricidade por 17 meses em abril, se salvo engano, continua agora, né? Deslocamento forçado contínuo da população de Gaza, nós vimos isso também. Descrição de sofrimento infantil, né, pela mídia, né, com sede, fome, traumas permanentes. E aí vem aquele pessoal e fala assim, não, mas nós temos que verificar se realmente isso está sendo instrumentalizado na mídia. Tudo bem, eu concordo, tem que dar uma verificada, mas é muita imagem para você ficar forçando a barra com o estúdio, né? Então dá para ver claramente que a coisa está pegando seriamente ali e que o grau de violação da ética religiosa ela está imensa, principalmente na perspectiva cristã. Imensa. E os Estados Unidos, eles fundamentalmente são metodistas, né? Então a cultura é cristã. Então a igreja metodista é aquela maior igreja mais prevalente lá dentro, né? Nós temos uma divisão ali muito forte entre igreja católica romana e igreja metodista. A igreja metodista é muito maior, né? Então nós temos aqui, eu acho, né? Salvo engano é isso mesmo, né? A igreja metodista tem uma influência cultural muito maior. Então nós temos aqui a questão central, né, da destruição deliberada da infraestrutura civil que viola o direito internacional e atinge diretamente crianças civis. Não podemos esquecer. Direito internacional,
direitos humanos são todas heranças do modo de pensar do cristianismo. Então, quando alguém vai contra os direitos humanos, vai contra o direito internacional, vai contra os acordos, etc., em termos de cultura religiosa, é um embate com o cristianismo. Tá bom? Então, se isso é bom ou isso é ruim, isso depende do quê? Da aderência da fé da pessoa. Se ela é da aderência cristã, né? Se a sua fé tem aderência cristã, então ela tem que observar isso como uma herança do cristianismo para o mundo. Né? Então, ir contra os direitos humanos fundamentais não é parte do cristianismo, né? Muito pelo contrário. Faz parte aí de uma a gente pode dizer assim, desarticulação, desestruturação do modo de pensar cristão. Né? E é por isso que nós temos aí o senador Bernie Sanders defendendo aquilo que é da cultura cristã, né? Dizendo, olha, não tem que parar com isso. Né? Então, nós temos também aí uma destruição deliberada da infraestrutura civil que viola o direito internacional de diretamente crianças civis. Isso nós sabemos, né? Nós estamos assistindo isso e participando disso de maneira indireta e eu acredito que os cristãos estão orando, os budistas meditando, né? Em função de parar com essa loucura toda, né? Que está acontecendo ali, né? E depois temos que em abril, mais ou menos, a ajuda humanitária havia sido totalmente bloqueada há mais de 30 dias já, né? E continua relativamente bloqueada atualmente com a GHF, né? Que são uma fundação de ajuda humanitária, mas que vem sendo usada, pelo menos a mídia vem dizendo isso, né? E a gente sempre tem que tomar cuidado para ver se é isso mesmo ou não. Mas me parece que né, vem sendo usada, esses pontos de distribuição de alimentos vêm sendo usados como área de alvo para extermínio de pessoas. Né? Então, antes desse GHF começar a funcionar, nós tínhamos um completo bloqueio de água, remédio, comida e combustível. Né? Dentro da região, né, nós tivemos alguns postos de ajuda humanitária internacional que foram completamente fechados porque os insumos não chegavam lá dentro. Né? E durante esse período nós tivemos também a Organização Mundial da Saúde, a ONU principalmente, denunciando uma catástrofe humanitária. Né? Catástrofe humanitária é um termo muito sério, né? Significa que o mundo todo vem falhando em relação a isso. Né? Então os governos, os estados, o indivíduo, acho que o indivíduo é difícil, né? Eu e você, assim, como pessoas, assim, né, indivíduos, não conseguem chegar tão longe, mas enquanto estados, representantes legais dos estados, eles conseguem chegar numa pressão em relação a isso, né? E me parece que estão falhando muito, mas não estão, na verdade, porque a gente já viu que são mais de 27 países que aderiram ao bloqueio já contra Israel e reclamando. A Austrália, um dos principais apoiadores, alguns dias atrás, já reclamaram muito em relação a isso. O povo vem se rebelando também, vem fazendo manifestação. Né? E em abril, quando o senador Bernie Sanders, e isso que você está vendo aqui, a imagem não é de abril, é de alguns dias atrás, tá bom? Ou horas atrás. Dizia que estavam ocorrendo mortes por inanição a poucos quilômetros de comboios bloqueados. Isso nós vimos, as imagens, né, trazidas pela Al Jazeera e outras, né, aparecendo isso diretamente. Né? Então, o que a gente percebe é que existe uma política de fome em Israel que leva para a morte de crianças, né, por fome. Né? E nós vimos congressistas israelenses falando sobre a necessidade dessa política de fome para obter informações dos espiões do Hamas. Né? E aí nós estamos aí diante de uma desproporcionalidade de ações, né? Então, e o direito internacional, eu também tenho bacharelado em direito, né? Diz o seguinte, que existe uma clara presença de crime de guerra, né? Então, nós estamos diante aí de um crime constante aparecendo, constantemente a partir da violação do direito internacional. Né? E nós temos o seguinte, agora a coisa vai. Né? Que agora o senador ele começa a falar sobre a participação dos Estados Unidos. Né? Então ele fala o seguinte, olha, os Estados Unidos enviaram 18 bilhões em ajuda militar a Israel no último ano. Certo, ajuda militar a Israel no último ano. 18 bilhões de dólares.
mais de 50 mil toneladas de armamento fornecidas. Bombas americanas usadas para destruir Gaza e matar civis. Quem está falando isso não sou eu, é o Bernie Sanders, ok? Então, bombas americanas usadas para destruir Gaza e matar civis. A lei de assistência externa proíbe, segundo ele, ajuda a países que bloqueiam ajuda humanitária. Essa lei está sendo violada. Então, quer dizer, nós temos uma lei que diz o seguinte, olha, não é possível, não se pode ajudar quem proíbe ajuda humanitária no estado de guerra. E aí essa lei vem sendo constantemente violada, é a lei de assistência externa. E depois nós temos uma crítica do senador Bernie Sanders de que o governo Trump propôs novos 12,5 bilhões em armas ofensivas, incluindo 35 mil bombas de 2 mil libras. Veja, isso é um absurdo total, né? O mero fato disso estar sendo comentado por um senador lá nos Estados Unidos já assusta a gente, porque é muito dinheiro entrando para matar gente, né? Mas o pavor que os israelitas devem estar sentindo em relação ao Hamas deve ser muito alto também, né? Porque foi noticiado recentemente que a maior parte do povo de Israel ainda sustenta que é necessário essas ações, ainda que sejam crimes contra a humanidade, né? Então nós temos aí, olha. Depois nós temos uma resolução SJ-RES 33 e 26, que foram apresentadas no Congresso Nacional Norte-Americano para bloquear as vendas, né? Acho que no Senado, né? Para bloquear as vendas dessas armas ofensivas, né? Para Israel, né? E aí qual que é o tema central e qual que é a tese central do senador, então? Que os Estados Unidos são cúmplices diretos desse crime de guerra, né? E que eles agem, os Estados Unidos com o atual governo, agem na ilegalidade ao fornecer armas que violam a sua própria legislação, né? Então nós temos aqui dois problemas, né? Um é o problema de um apoio que a gente precisa entender melhor por que está ocorrendo esse apoio em relação à faixa de Gaza por parte dos Estados Unidos, mas começa a ficar cada vez mais claro que a questão toda está ligada ao quê? Ao mercado de armas, né? Está ligada à capitalização aí de um contato entre Israel e Estados Unidos pelo mercado de armas. Né? Em função do que? Me parece que do outro lado tem outras potências que os Estados Unidos aí está financiando Israel para combater em relação ao controle geopolítico da região. Né? Me parece que do outro lado, eu não sei se é a Rússia ou se é a China que apoia o Hamas, mas a gente vai investigando com o tempo, e que me parece que movimentam essa questão de ofensivas para domínio geopolítico da região, né? E nós não podemos esquecer que ali continua a região de maior produção de petróleo e em Israel nós temos a maior produção de diamantes também, né? O mundo todo escoa diamantes para Israel para lapidar os diamantes de acordo com a tecnologia que tem ali, né? Então já estamos vendo aqui alguns dados que são muito complicados, né, da administração Trump. Então, antes nós tivemos o ano de 2024, 18 bilhões de ajuda militar a Israel, 50 mil toneladas, é muita tonelada, né, de armamentos fornecidos, e mais ou menos ali por volta de abril, maio, o governo de Trump propôs 12,5 bilhões em armas ofensivas, incluindo 35 mil bombas de 2 mil libras. Né? E veja, o Senado parece que os senadores, alguns senadores não concordam com isso e apresentaram duas resoluções, 33 e 26, para bloquear essas questões, né? Então o senador diz aí que os Estados Unidos são cúmplices diretos e legais ao fornecer armas que violam sua própria legislação. Ou seja, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? Porque quando a gente pensa em termos de direito, a gente não pode ir simplesmente porque alguém está falando. A gente tem que pensar em relação à produção de provas, né? Mas me parece que o senador está produzindo algumas provas aqui que depois vai ter que ser verificada no Tribunal Internacional, né? Se é que os Estados Unidos se submete a isso, né? Porque provavelmente não, mas mesmo assim, ainda que não seja submetido, vai acontecer julgamentos, né? Já estão acontecendo, inclusive pela opinião pública. Tá bom? Então aqui começamos a deixar mais clara a situação e vamos mantendo essa clareza para que a gente possa pensar sobre o que está acontecendo de fato em Gaza,
agora na perspectiva mais geopolítica, né? E também numa análise um pouco mais econômica, né? Um pouco mais ligada ao mercado, ao neoliberalismo econômico, ao mercado de armas e assim por diante, né? Então, como a gente pode ver, algo está ligado aí ao mercado de armas também, né? Mas a questão de domínio geopolítico me parece central. E a questão religiosa? Não me parece que é uma questão religiosa, né? Não acho que a questão religiosa seja o centro aqui da guerra entre os dois lados. Embora a questão religiosa, cristã ou judaica cristã, está constantemente sendo instrumentalizada, né, como apoio político para esse tipo de ação. Mas, como a gente pode ver, senadores nos Estados Unidos, como Bernie Sanders, vem reagindo a isso, demonstrando o rombo que futuramente vai acontecer nas finanças dos Estados Unidos se isso não parar, né? E chama atenção aqui a questão do dinheiro envolvido, né? Esse dinheiro aqui poderia ter muito bem criado uma espécie de SUS nos Estados Unidos para o povo pobre. O Obama fez uma série de projetos políticos para ajudar os pobres e os doentes nos Estados Unidos. A gente sabe que são muitos e que eles não têm acesso, né? Só que eles estão muito numa condição de miséria que tem acesso a alguma coisa do sistema público de saúde, mas o Obamacare foi completamente bloqueado, né? E nós temos aí outras coisas também, como uma total privatização da maior parte do sistema de saúde norte-americano, que implica uma dificuldade gigantesca das pessoas receberem tratamento lá. E quando nós temos brasileiros que estão legalmente nos Estados Unidos, eles vêm tratar aqui no Brasil, eles retornam para tratar aqui no Brasil. Por quê? Porque é impossível tratar lá, né? E até brasileiros que estão, inclusive na Inglaterra, também vêm para cá para se tratar no SUS, né? E não pagam imposto aqui, mas a gente tem um referencial, uma cultura referencial cristã que diz para cuidar dos doentes, ainda que eles não paguem os tributos aqui no Brasil para manter o sistema do SUS, né? Então isso não é um problema para a gente, porque a gente mantém na nossa cultura brasileira o referencial cristã de estive doente e você cuidou de mim, que é Jesus nos evangelhos. Mas o que é ótimo também, porque na perspectiva budista, né, da lógica budista, também teria que ser o mesmo princípio que nós temos aqui no Brasil, né? O princípio da compaixão, né? E é isso, tá bom? Por enquanto. Aí nos próximos episódios eu continuo aqui vendo a questão da infraestrutura e da geopolítica à medida que a gente analisa a fala do senador Bernie Sanders, ok? Muito obrigado, então. Até mais.